pastoral, também a participação da igreja no aconselhamento bíblico. Mas antes eu quero trazer um abraço da nossa igreja para os irmãos, a igreja presbiteriana ali no Jardins Mangueiral. Estamos caminhando já dentro do 8º ano e é meu 7º ano de trabalho lá na igreja. Nós temos caminhado também com os irmãos nessa perspectiva da suficiência das Escrituras, mostrando a importância de termos a palavra de Deus como suficiente para todas as áreas da nossa vida. Então, irmãos, antes de darmos início aqui, vamos orar mais uma vez, pedir ao Senhor que esteja falando ao nosso coração, que o Espírito Santo esteja realmente nos conduzindo em todas as coisas, iluminando mente, quebrantando nosso coração para recebermos a palavra de Deus e aplicarmos a palavra do Senhor nas nossas vidas. Pai bendito, graças te damos pelo dia que o Senhor nos concedeu. Te louvamos, podemos compartilhar a tua palavra nessa perspectiva do aconselhamento bíblico e como é importante, ó Deus, não apenas resgatarmos o aconselhamento bíblico, mas vivermos, Senhor, à luz da tua palavra e aplicando sempre, ó Deus, nas nossas vidas. Que o Senhor possa trazer edificação, crescimento e transformação para todos nós. É o que nós pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, a suficiência das Escrituras e competência pastoral. Se irmãos tiverem alguma pergunta ao longo da nossa exposição, os irmãos podem ficar à vontade. E eu vou pedir que vocês possam me ajudar com as leituras bíblicas. Nós faremos a leitura de muitos textos bíblicos, então eu peço que vocês possam me ajudar com a leitura dos textos da palavra de Deus. Então, neste modo, nós vamos explorar o que o aconselhamento bíblico ele é indispensável para a vida da igreja, como as Escrituras provêm tudo o que precisamos para o cuidado pastoral e de que maneira Jesus Cristo é o padrão supremo do conselheiro. O Senhor possa abrir os nossos olhos para a riqueza e suficiência de sua santa e bendita palavra. Por que resgatar, então, o aconselhamento bíblico? Essa tem sido uma coisa que tem sido trabalhado. Tá fora lá, né? Eu estou aqui já a pleno vapor. Porque tem algumas coisinhas aí para a gente conversar. Não, tá no segundo. Tá no segundo. Ok, espero que tá pequeno porque tem muito conteúdo ali, a letra não está tão grande, então os irmãos sentiram a necessidade de voltar em algum slide e só falar que a gente volta. Espero que dê para acompanhar aí. Então, muitos crentes em nosso tempo são genuinamente ignorantes a respeito do que a Bíblia ensina sobre aconselhamento. E as pessoas olham muito mais com um olhar positivo para as questões da psicologia. Por exemplo, ontem, numa simples conversa com um dos meus irmãos e uma senhora que é conhecida da família, ela falou assim, será que não seria uma coisa maravilhosa unir aconselhamento bíblico ou a perspectiva pastoral com psicologia? Não há essa necessidade. Então, muita gente tem essa falta de conhecimento sobre a importância do aconselhamento bíblico. Nós vivemos numa cultura saturada com a terminologia psicológica. Muita gente já diz assim, eu sou TDAH, eu sou não sei, entendeu? Nossa, está recheada com conceitos da psicologia, com essa terminologia. E isso representa um perigo real para a saúde espiritual das igrejas. Por quê? Porque isso também está presente na vida da igreja. Não é uma coisa que está só na sociedade, está presente na vida da igreja. Muito mais presente do que o que a gente imagina. Então isso representa um perigo real para a saúde da igreja. 3 razões fundamentais nos chamam de volta ao aconselhamento verdadeiramente bíblico. E aí, pastor Marcelo, eu espero não estar
chovendo no molhado, que eu acho que vocês trabalharam bastante coisa, mas nunca é demais repetir a importância da suficiência da palavra. Então, nem tudo que se chama bíblico é realmente bíblico. Eu acredito que boa parte dos irmãos tem a ideia que o que eles chamam de aconselhamento cristão é uma junção entre questões da psicologia e alguns preceitos bíblicos. Com exceção do Jay Adams. O Jay Adams tem, inclusive, um livro que eu estou lendo agora chamado Conselheiro Cristão, mas ele trabalha a perspectiva do aconselhamento bíblico, né? Do aconselhamento no tético. Fora o Jay Adams, que você vai ver por aí hoje, quando você vê assim, aconselhamento cristão, tá, integracionista. Essa visão de que é preciso integrar os princípios da psicologia com aspectos da palavra de Deus. Eu não caminho com essa linha, o pastor também não, e nós louvamos a Deus por isso. Eu sou da visão de que a palavra de Deus é suficiente. Então, a visão integracionista se vale muito mais da psicologia do que das escrituras. Eles usam muito mais os princípios da psicologia, tá? A abordagem é muito mais psicológica do que bíblica. Então, isso a gente vê com muita frequência. Irmãos, se vocês discordarem ou tiver algum apontamento, pode fazer, não tem problema. Nós estamos aqui para também discutir aí ponto de vista e trazer a nossa perspectiva bíblica e vamos mostrar também isso na palavra de Deus. Então a palavra de Deus é perfeita e suficiente para toda boa obra. Vamos ler aí? 2 de Pedro 1, capítulo 1, versículo 3, e pedir duas pessoas, uma 1 de Pedro, 2 de Pedro 1, 3 e outra Provérbios 30, versículos 5 e 6. Quem achou pode ler. 1, 3. Ele nos deu o quê? Tudo. Tudo o que precisamos para a vida e piedade. Nós temos então tudo que nós necessitamos da palavra de Deus. Provérbios 30, versículos 5 a 6. Então veja bem, meus irmãos, a palavra de Deus é escudo, tudo que nós precisamos nós encontramos nela. Ela é pura, tá? Não precisa de mistura. Então, acrescentar o conselho divino é um perigo antigo, tão velho quanto Éden. A gente vai ver algumas coisas que aconteceram lá no Éden e a gente precisa estar atento para essas questões. Então, todos precisamos crescer na prática do aconselhamento. Isso é uma coisa para a vida de todo cristão, não é uma coisa só para a vida do pastor, do presbítero ou de algum líder que tem algum treinamento específico. Isso é uma coisa para a vida de todo crente. Todo crente, então, é chamado também a participar do aconselhamento nessa perspectiva de compartilhar a palavra de Deus. Todos precisamos crescer nessa prática. Crescimento aqui não é opcional, né? Não é uma coisa que, eu não me sinto chamado para aconselhar. Não, todos nós devemos aconselhar uns aos outros e crescer e amadurecermos no conhecimento da palavra para ter, então, a partir da palavra de Deus, condições de orientar um irmão, uma irmã e dar uma palavra da parte das escrituras. Não é um aconselhamento com base no que eu acho, com base no que eu penso. É um aconselhamento que nos conduz para o que a escritura diz. Então, vou sempre buscar um referencial bíblico, que não é apenas citar um versículo. É buscar na palavra de Deus um princípio. É claro que nós teremos versículos espalhados ao longo da Escritura, e a gente vai ler muitos deles aqui, mas não é simplesmente dizer para a pessoa, olha, lê um versículo, né? Ou citar um versículo bíblico. Mas o que esse versículo realmente está querendo dizer? Qual que é o contexto desse versículo? Qual é o princípio que eu posso tirar
desse versículo bíblico e aplicar na vida do irmão. Então, o crente precisa amadurecer nessa perspectiva do relacionamento com Deus, relacionamento com o próximo, e ele precisa conhecer as Escrituras Sagradas. Nós precisamos ter o conhecimento da palavra de Deus. É extremamente necessário para a tarefa do aconselhamento bíblico. Vamos aí, Romanos 15, 14. Prestemos bastante atenção. Se você quiser ir marcando na sua Bíblia, tá? Esse é um hábito que a gente não tem cultivado tanto, mas é muito importante a gente grifar ali na Bíblia, até para você memorizar. E facilita também depois a identificação do versículo. Quem achou pode ler. Quem ainda não leu. Olha só, cheios de bondade. Ah, cheios de todo conhecimento. Que conhecimento é esse que Paulo está dizendo? Conhecimento das Escrituras. Tá? Não elimina outro tipo de conhecimento, mas cheio de conhecimento da Escritura. Segue, irmão, por favor. Para de mostrar uns aos outros. Então nós vamos ver com muita frequência essa expressão uns aos outros. E Paulo a utilizou muito, aconselhando uns aos outros, exortando uns aos outros, encorajando uns aos outros, consolando uns aos outros, corrigindo uns aos outros. Nós vamos encontrar muito ao longo de todo o Novo Testamento, principalmente Paulo vai usar com muita frequência esta expressão. Ok? Então, meus irmãos, isso nos encoraja e nos desafia a sermos capazes de admoestar uns aos outros. Então, a palavra, né, nutético tem a ver com isso aí, com encorajamento, com admoestação, com correção, com exortação, com consolação. Ela tem um significado muito amplo e nós precisamos estar atentos a tudo isso. Então, essa capacidade de se desenvolver no estudo fiel e na prática diligente da palavra de Deus. Isso significa que nós precisamos recorrer cotidianamente à palavra. Nós precisamos recorrer às Escrituras Sagradas. Bom, vivemos imersos em termos e conceitos psicológicos. A linguagem psicológica penetrou até mesmo nas igrejas evangélicas. Tá dentro das nossas igrejas. Presbiteriano, bate, e por aí vai, meu irmão. Coisas que a gente achava assim, da igreja reformada. Tem muita gente que diz reformada aí, mas que já não defende muito a suficiência das escrituras sagradas e vê com bons olhos, tá? É que eu não vou precisar, né? Eu acredito que o pastor também não faça isso. O pastor André, eu chamei de Marcelo, mas é o André. A gente precisa atacar a psicologia, a gente só precisa mostrar os pressupostos, tá? Não é atacar a pessoa, não é desmerecer, muito pelo contrário. É você mostrar os pressupostos e apresentar para ela como a palavra de Deus é poderosa o suficiente para transformar e nenhuma outra linha de pensamento ou argumentação é tão transformadora quanto a palavra de Deus. Mas, irmãos, isso está presente na vida da igreja assim de uma maneira até assustadora, tá? Por exemplo, a culpa que a psicologia trata como problema é nas escrituras um sinal de alarme divino, que nos chama ao arrependimento e à restauração com Deus. Então nós temos uma coisa chamada consciência. Se você quiser ler um pouco mais a respeito disso, você pode ler Sociedade Sem Pecado, do MacArthur. Ele aborda muito essa questão lá, tá? Sobre a consciência, a questão da culpa. O pessoal chama de sentimento de culpa, está correto. Só que o que a psicologia diz? Você precisa se livrar desse sentimento de culpa. Quando, na verdade, a culpa acontece por algo de errado que nós fizemos. Então, a consciência é o sinal amarelo. A culpa já é o sinal vermelho de algo que precisa ser corrigido, de algo que realmente aconteceu e que nós precisamos dar a devida atenção. Mas o que a abordagem psicológica diz? Você precisa se livrar do sentimento de culpa ou dessa sensação de culpa de algo que te fizeram ou
dependendo da linha que a pessoa segue, dizer, alguém te fez alguma coisa e você está se sentindo culpado por algo que alguém te fez. Então, a abordagem deles é sempre alguma coisa externa que aconteceu, ou que essa culpa não é legítima, não é real, e você precisa, portanto, se livrar dela. Essa sensação e esse sentimento de culpa, né? E o Jay Adams coloca essas coisas em pé de igualdade num livro dele chamado Conselheiro Cristão, e aí você também pode ler, que vale muito a pena. Ele vai dizer isso é real, isso é verdadeiro, e nós precisamos realmente lidar com isso, no sentido de sermos chamados ao arrependimento, porque tem alguma coisa errada que nós precisamos de fato corrigir. Tudo bem até aqui? Alguma pergunta? Alguma observação? Podemos caminhar um pouco mais? Então vamos lá. O homem foi criado com necessidade de conselho. Isso não é uma coisa depois de que o pecado entrou na humanidade. Não. O homem sempre, que Deus, a partir do momento que Deus criou, ele sempre é um ser necessitado de orientação, de direção e de proteção. Então Deus estava ali no jardim, na comunhão plena com o homem, direcionando o homem, estabelecendo limites, dizendo: olha, você não pode fazer isso, você pode comer de tudo que está aí, menos dessa aqui você não vai. Deus direcionou, Deus estabeleceu limites com o intuito de quê? De protegê-los. Então, vejamos bem, antes mesmo da queda, Deus criou o homem inocente, mas não autossuficiente. E é interessante, meus irmãos, a expressão alma vivente, no original, é muito interessante. Quando você vai ver um pouco de antropologia bíblica, ali tem a ver com o fato de que Deus nos criou como seres necessitados dele. Uma das traduções possíveis lá para alma vivente é garganta, por onde o alimento entra e nós somos saciados. A ideia de que ao nos alimentarmos da comunhão com Deus, nós somos saciados pelo próprio Deus. Por isso que não há nada nesse mundo que nos traga satisfação plena, senão o próprio Deus. Então veja, Deus não nos criou autossuficientes, embora tivéssemos criado lá o homem e mulher inocentes, sem pecado. Ok? Então Adão precisava, por ser carente e necessitado de Deus, precisava de instrução e de proteção divina e desse direcionamento do próprio Deus. Essa necessidade não é fraqueza, é parte intrínseca do design do Criador para a criatura. Deus nos criou com necessidades reais de comunhão, de relacionamentos. Nós somos seres gregários. Aliás, Deus nos criou a partir de quem? A partir dele mesmo. Por isso ele nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Uma das coisas que é pouco falada no meio reformado, irmãos, sobre o aspecto social e da comunidade, é que Deus é um ser comunitário. Não sei quantos de vocês já ouviram isso na abordagem da teologia reformada. Deus é um ser comunitário, Deus não vive sozinho. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E ele nos criou para vivermos em comunidade, em comunhão. Então veja os aspectos aí, ou as implicações das nossas relações sociais, né? Que Deus já nos criou para nos relacionarmos uns com os outros, com a criação e com Ele mesmo, principalmente com Ele. Então, essa necessidade não é uma fraqueza, é parte da nossa Constituição. Ok? Esse conselho diretivo, o conselho de Deus orienta o homem para a vontade divina, mantendo-o no caminho correto desde o princípio. Veja como Deus direciona Adão e Eva e estabelece o que eles deveriam e não deveriam fazer. Então Deus os direciona. A instrução vem aí também. A instrução divina promove crescimento e edificação, levando o homem à maturidade espiritual e moral. É interessante pensarmos que, embora eles tivessem sido criados perfeitos, inocentes, mas eles precisavam crescer no conhecimento de Deus.
na relação, na comunhão, na interação uns com os outros e com a própria criação. Não é interessante perceber, tem uns mandatos, né, cultural, social e tudo, mas não é interessante perceber que Adão está ali dando nome aos animais, dando nome à própria mulher, ele está gerenciando a criação. Alguns vão usar a expressão que eles são regentes, né? Mas a ideia é que eles estão ali realmente como gerentes. Deus colocou o homem e a mulher para cuidarem da criação. Claro que isso envolve uma questão de autoridade, mas a princípio, obrigado, meu irmão. Eles são gerentes nesta criação. E aí, Deus, o seu conselho também era preventivo. O conselho preventivo protege o homem dos perigos espirituais, expressando o cuidado e o amor do Pai pela criatura amada. Irmão, está percebendo aí que o intuito de Deus sempre foi proteger a sua, não só a criação, né, no universo, mas proteger o homem e mulher, suas criaturas, para que eles não caíssem no pecado, na rebeldia e na desobediência. Para que serve o conselho? Não tem? Tem muita gente que erradamente diz assim: ah, se o conselho não fosse bom, você não dava, você vendia, né? Ou seja, a pessoa está desprezando o conselho que vem para realmente proteger, para direcionar e para que a pessoa cresça. O conselho de Deus preserva a comunhão vertical com o Criador e a comunhão horizontal entre as pessoas. Já o conselho de Satanás, e nós vamos ver aqui, opera de forma oposta, traz confusão, questiona a bondade e a soberania de Deus e coloca dúvidas na mente da criatura. Exatamente como nós veremos agora em Gênesis 3, de 1 a 7. Vamos ler o texto? E eu peço que deixem aberto aí em Gênesis 3, de 1 a 7. Pode ler, quem achou, por gentileza. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo, que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher: foi assim que Deus disse: não comereis de nenhuma árvore do jardim. Respondeu a mulher à serpente: o fruto das árvores do jardim podemos comer, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, se quiseres, morrereis. Disse a serpente à mulher: com certeza não morrereis. Na verdade, Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, vendo a mulher que a árvore era boa para dela comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu dele a seu marido, que também comeu. Então os olhos dos dois foram abertos e ficaram sabendo que estavam nus. Por isso, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram vasos. Ok, meu irmão, muito obrigado. Vamos lá, irmãos. Satanás aparece ali agora como um conselheiro. Veja bem, nós temos Deus como aquele que aconselha, direciona, orienta e protege, e agora entra em cena quem? Satanás. Não é interessante perceber isso? Antes que o homem houvesse pecado, Satanás entra em cena aí. E aparece aí os 6 Ds que Satanás utiliza em Gênesis capítulo 3. Ao analisarmos o relato da queda em Gênesis 3, de 1 a 7, identificamos uma característica diabólica, precisa e progressiva. Satanás não usa força bruta, ele usa palavras e perguntas calculadas para desviar a criatura de Deus,
Reconhecer esse padrão é essencial para o conselheiro bíblico. Primeiro D que Satanás usa, dúvida. 3, de 1 a 4, será que Deus disse? Será que é isso mesmo? Satanás está fazendo aí? Lançando dúvida sobre a palavra de Deus. Olha que coisa interessante. E muitas vezes não é isso que vem no nosso coração, irmão? Será que a palavra de Deus é realmente? Veja bem, vamos lembrar um pouquinho aqui. Eu gosto muito do capítulo 7 de Juízes, que fala da história de Gideão e daquela vitória que Deus dá a Gideão apenas com 300 homens. E ali não se trata da habilidade de ninguém. Deus não precisa da nossa habilidade, Deus não precisa dos nossos recursos, Deus não precisa de nada nosso. Mas não é interessante perceber como Deus já havia falado com Gideão. Gideão já havia feito a prova do novelo, lembra? Vou colocar o novelo aqui ao ar livre. Se ele amanhecer seco, é prova de que Deus está comigo. Vou colocar o novelo, no outro dia, o novelo amanhece seco. Oh, Senhor, mas eu vou colocar agora no abrigo. E se ele amanhecer molhado, é prova de que tu estás comigo. E amanhece molhado. Deus provando que estava com Gideão. Deus já tinha falado com ele, já tinha chamado, já tinha dado provas de que realmente estava com ele. Mas no capítulo 7, quando Deus disse que daria a vitória, o texto vai ser bem claro em dizer que ele temeu. E ele teve dificuldade de crer que Deus lhe daria a vitória. Que Deus diz para ele? Desce lá com teu moço puro ao arraial e vai ver. E aí ele vê o capitão que teve um sonho, a mesa vira. Quem é esse? Pão de cevada aqui? É Gideão com sua espada. Deus dará a vitória. E ele vai. E quem dá toda a estratégia ali, irmãos? O próprio Deus. Pega a vela, acende vela, a espada bate no escudo para fazer barulho. E o texto é claro em dizer que Deus fez com que eles se confundissem e eles ferem um ao outro. E Deus dá uma grande vitória. Mas é interessante que Gideão experimentou o cuidado de Deus, a provisão de Deus, a bondade de Deus, a direção de Deus. Mas ele ainda era incrédulo em relação à vitória que Deus lhe daria. Muitas vezes eu me sinto como Gideão. Deus já deu provas, Deus já realizou tanta coisa na nossa vida e a gente ainda tem dificuldade de crer. Às vezes vem dúvida, não é mesmo? Às vezes nós somos assaltados por essas dúvidas que estão presentes no nosso coração porque o pecado entrou. Então uma das coisas que Satanás faz é lançar dúvida. Outra coisa que ele faz é desvalorizar a palavra de Deus. Veja, irmãos, a ideia de resgatar a suficiência da Escritura é exatamente dar o devido valor a ela. Então, diminuir o valor e a autoridade da palavra de Deus na mente da criatura. É o que está aí. Os versos de 1 a 5. Você percebe, então, é isso mesmo que Deus disse? Está lançando dúvida e está o quê? Desvalorizando a palavra de Deus. O outro D é o distorcer. Satanás distorce a palavra de Deus. Torcer o sentido. Certamente vocês não vão morrer, né? Deus disse que vocês morreriam. Não, certamente vocês não vão morrer. Veja, tá percebendo o que Satanás está fazendo aí em relação à palavra de Deus? O outro D é o denegar, negar abertamente o que Deus disse, sugerindo que ele não revelou a história toda. O que Satanás está dizendo aí, Deus deve ter escondido alguma coisa de vocês. Na verdade, ele não quer que vocês se tornem iguais a ele. E qual era a ideia de Satanás, irmãos? Fazer com que o homem fizesse o mesmo que ele fez, se rebelasse contra Deus. É o intento de Satanás. Sempre foi fazer com que o homem se rebele contra o Criador. Então, por isso ele está fazendo esse jogo aí com Adão e Eva ali. E ele vai ter essa conversa, né, esse diálogo com Eva. E o quinto, denunciar. Versículo 5. Apresenta Deus como alguém mau ou com segundas intenções, minando
a confiança da criatura no Criador. Satanás faz com que o homem não confie em Deus. E aí vem o sexto D, que é o desconfiar. Ele induz a criatura a agir como se Deus não se importasse. A desconfiança abre porta para a autonomia pecaminosa. Todas as vezes que nós não confiamos em Deus, nós vamos direcionar nossa confiança para alguém ou para alguma coisa, não é verdade? Muitas vezes nós confiamos nos nossos recursos, na nossa habilidade, na nossa capacidade. É por isso que eu gosto muito do capítulo 7 de Juízes, porque ali não é a nossa habilidade, não são os nossos recursos, nada poderia dar vitória. Porque o exército inimigo, o texto vai dizer, era como uma multidão inumerável, eram como gafanhotos. E lá estão os midianitas, um dos povos mais habilidosos na arte de guerra naquele tempo. Um dos primeiros povos a utilizarem os camelos na arte da guerra, e o povo de Deus está lá. Gente sem habilidade. Para mostrar o que Deus está ensinando ali é confiar nele. Uma das grandes questões aí para nós pensarmos. Confiar na palavra de Deus. Tranquilo até aqui, gente? Alguma pergunta, alguma observação? Não? Caminhemos um pouco mais. Nós percebemos então que vem a resposta de Adão e Eva, 4 passos para baixo. Eu gosto muito do J. Adams, que o J. Adams fala do ciclo descendente do pecado. Lembra de Davi? Um pecado chama outro pecado, que gera outro pecado, que gera outro pecado. Ele adultera, aí ele tenta esconder o adultério, aí ele vai arrumando coisas, traz Urias, vai para casa, pega uma garrafa de vinho, Urias, vai para casa aproveitar a esposa, o Urias não vai, ele dá um jeito de colocar na frente da batalha, o homem morre. Um pecado gera outro pecado. É o ciclo descendente do pecado. Mas o J. Adams também fala do ciclo ascendente do arrependimento. Olha que coisa. Quando você se arrepende, confessa e cultiva sua comunhão com Deus, você cresce. A alegria verdadeira. Interessante, não é verdade? As pessoas fazem de tudo para se sentir bem, né? A chamada terapia, na verdade, é para a pessoa, estou me sentindo melhor, estou me sentindo bem. Mas a gente se sente bem, sabe quando? Quando a gente faz o que é certo. Faça o que é certo para você ver se você não se sente bem. Consciência em paz, sono tranquilo. A gente faz o que é certo. Mas vamos lá. A resposta de Eva e de Adão ao conselho de Satanás ilustra o processo gradual pelo qual o coração humano se afasta de Deus. Em Gênesis 3, 2 a 6, vemos cada etapa dessa descida espiritual. A lição para o aconselhamento é poderosa. Não fique sentado no conselho dos ímpios. Salmo, capítulo 1, Salmo 1, dos versículos 1 a 3. Vamos lá no Salmo? Salmo 1, de 1 a 3. Irmãos, a ideia é o aconselhamento bíblico. E se o aconselhamento é bíblico, a gente precisa usar as escrituras. Então, nós vamos abrir muito a Bíblia aí. Salmo 1, de 1 a 3. Bem-aventurado o quê? Aquele que não? Hã? Não anda? Não se assenta? E nem tem prazer. Não anda, não se assenta e nem tem prazer. Antes o seu prazer está. E na sua lei? Oh, que maravilha! Ele é como árvore junto à corrente que dá o seu fruto no devido. Olha que coisa maravilhosa, hein? Isso é bênção, irmãos. Então vamos lá. Paulo instruiu Timóteo a fugir. Foge, Timóteo. Foge da aparência do mal. Foge. Adão e Eva deveriam ter fugido de Satanás. O que eles fizeram? Especificamente Eva, e Adão peca porque também não fez nada para proibir a mulher, né? Para impedir, para proteger. Ele deveria ter feito frente ali, não, vamos sair daqui. Deus proibiu isso. Mas ele deu ouvidos. Ele deu ouvidos.
Seria bom a gente fugir de determinadas coisas? Hum? Foge, ó. Foge. Vamos lá para Hebreus, e aí eu vou falar desses 4 aspectos aqui do coração, porque o aconselhamento bíblico fala, né, das questões do coração sempre. É o coração o centro de tudo. Mas vamos aí, Hebreus 3, de 10 a 13, porque esse processo revela que Adão e Eva começaram a depender de suas próprias percepções. Escolheram o conselho ímpio e perderam a confiança no conselho de Deus. Essa é a tentativa de autonomia humana e é exatamente o padrão que o aconselhamento bíblico visa reverter, conduzindo o aconselhado de volta à dependência de Deus e de sua palavra. Mas Hebreus, abram por gentileza, 3, de 10 a 13. Por isso, é, eles sempre erram no coração. Sempre erram aonde? No coração. Olha o que o escritor aos Hebreus está dizendo. Esse povo sempre erra no coração. Eles também não conheceram meus caminhos. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu céu. Tem que dar, irmão. Jamais aconteça alguém com alguém de vós que detesta. Irmãos, preste bastante atenção. Jamais haveis entre vós ou haja entre vós o quê? Perverso coração. Prossiga, irmão. Esse coração de incredulidade De incredulidade que vos afaste do Deus vivo. que vos afaste. Pelo contrário, verso 13, exaltai-nos mutuamente cada dia. Durante o tempo Muito que bem. seja hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Endurecido pelo engano do pecado. 4 coisas relacionadas ao nosso coração que nos afastam de Deus e nos afastam da comunhão, gerando esfriamento espiritual. Esse coração descrente perde a confiança em Deus. Irmãos, ninguém abandona a comunhão do dia para a noite. Hã? Ninguém abandona do dia para a noite. Isso é um processo que acontece aonde? No coração. Nos sentimentos, nas emoções, nos pensamentos, na vontade. Já viu aquela coisa? Ah, não estou com vontade de ir para a igreja hoje. Começa assim. Vai esfriando, esfriando, esfriando. E olha só a progressão aí. Coração que se afasta. O coração que se afasta começa a fazer o que sabe que é errado e que não deveria fazer. Eu louvo a Deus, pastor André, pelos irmãos aqui, viu? Que bênção poder ouvir que os irmãos estão participando. Tem uma turma aí já sendo alcançada pelo Evangelho. Nós temos enfrentado na nossa igreja ali, no nosso contexto, um afastamento, um esfriamento. As pessoas vão numa programação da igreja, quando é domingo, quase ninguém aparece. Só aquele grupo base. E nós decidimos no conselho agora, vamos visitar e exortar esses irmãos para entender o que está acontecendo, que não aparecem para o culto. E vão se esfriando. Estão fazendo o quê? Estão fazendo outras coisas. Entende? Coração que o quê? Se afasta. Se afasta de Deus. Afastamento não começa. Começa com esse esfriamento espiritual. Coração mau. Ouve o conselho errado. Coração endurecido. Coração que não se arrepende. Já viu gente assim? Você conversa com uma pessoa, daqui a pouco, do nada parece que o coração da pessoa vira. Não ouve conselho, não quer saber. Tem gente que diz, vamos visitar, não quero visita, não quero conversa e some. Coração endurecido, que não se arrepende mais. O escritor aos Hebreus está comparando esse povo com aquele povo do deserto. Mas o reflexo é o mesmo de Adão e Eva, que por conta do pecado, agora, primeira coisa que Adão faz, o que é? Fugir.
Quando a gente lê Jonas, qual é a primeira coisa que Jonas faz ao ouvir o chamado de Deus para ele? Hã? Foge, como se fosse possível, né? Alguém tenta, imagina, alguém tentando fugir de Deus. O pecado nos faz fugir de Deus. E vai endurecendo o coração. Tudo bem até aqui? Tá tranquilo? Alguma pergunta, alguma observação? Os irmãos estão conseguindo entender? Vamos caminhar. O homem ainda precisa de conselho. Nós precisamos, gente, de conselho. E é interessante, o conselheiro também precisa, tá? Nós precisamos uns dos outros. Eu tenho me aproximado de algumas pessoas, de presbíteros da igreja, e falo, olha, eu preciso que vocês me aconselhem, porque às vezes eu estou fazendo algumas coisas e eu não estou enxergando e está errado. Porque o pecado nos cega para o nosso próprio erro, não é? E a gente precisa de outras pessoas para compartilhar, precisa de ajuda, precisa de incentivo, precisa de motivação, precisa de amparo. Eu estou separando alguns versículos assim que têm se tornado para mim os versículos prediletos. E um dos versículos prediletos para mim tem sido 1 Tessalonicenses 5,14. Abram aí, por gentileza. A gente vai tocar nele mais para frente, mas 1 Tessalonicenses 5,14. Esse tem sido um dos versículos preciosos para mim. Ainda bem que o pastor André tem uma turma boa de Bíblia aqui, né, meu irmão? Pessoal com Bíblia na mão, isso é coisa boa. Tem alguns contextos aí que a gente não vê, não ouve mais o som das páginas, né? Eu sempre falo para a igreja, como é bom a gente falar, abre a Bíblia aí, os irmãos. E a gente ouvir, né? Se passar das páginas. 1 Tessalonicenses 5,14 está na Bíblia, está antes de Apocalipse, só que bem antes. Pode, por gentileza. Olha só, admoesteis que corrijam aqueles que têm vida desordenada. Pode prosseguir. Consoleis os de pouco ânimo, sustentar ou amparar. Tem outra versão que diz assim: amparar os fracos. E a fraqueza aí, irmão, deixa eu dizer para vocês, ela não é apenas uma fraqueza física. A palavra que aparece é muito interessante no original, porque tem a ver também uma fraqueza muito mais ampla, gente fraca espiritualmente, gente fraca emocionalmente, gente fraca motivacionalmente. Tem dia que a gente está assim, não é? Falta motivação? É ou não é, irmãos? Eu gosto de Eugene Peterson, um pastor presbiteriano já falecido, ele diz assim, o único herói na Bíblia é Deus. O resto não tem herói nenhum, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O restante é tudo pecador, carente. E você vê que Elias vai para a caverna por causa de uma mulher, meu Deus do céu. E tá lá, abatido. Paulo, o próprio Senhor aparece e encoraja Paulo. Entendeu, irmãos? Às vezes não é um pecado. Às vezes a pessoa está precisando de encorajamento. Aquele abraço, aquele incentivo, aquela força, aquela visita. Tô indo aí, tô orando por você. Nós temos separado agora quarta-feira lá na igreja para orar. O pessoal não aparecia muito para os estudos bíblicos, vamos orar então. E eu tenho nomes que eu listei para orar por essas pessoas. E a ideia é que cada dia da semana a gente possa orar. Lá no grupo já pedi, orem por mim. A gente precisa, irmãos, de fortalecimento, de incentivo, de motivação, de força, de amparo. Nem toda falta de motivação é pecaminosa. É o efeito, claro, do pecado, mas não é porque a pessoa cometeu algum pecado específico, tá? Às vezes é uma questão da saúde, precisa repor vitamina, enfim, precisa cuidar,
precisa dar uma exercitada, né? Precisa comer um pouquinho de açúcar. Pouquinho. Pouquinho. Entende? Prossiga, irmão, por favor. Ampareis, né? E sejais paciente para com todos. A expressão que aparece é longânimos. E eu gosto da palavra longânimo porque no original, sabe qual é a ideia? Alguém sabe? De longanimidade? A ideia é de um elástico. Já pegou uma liga de soro? Antigamente a gente fazia estilingue. Essa é a ideia do longanimidade. Ah, do base estica que dá mais um pouco. Sim. Esse identidade é bem como você lê no livro, né? Porque precisa ouvir, 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 né? Isso. E esse ouvir, irmão, é muito bem colocado por você, essa expressão, porque não é simplesmente escutar. É ouvir tentando entender o que está acontecendo. A gente vai ver isso. Mas vamos lá, senão a gente não caminha, né, pastor? Vamos lá, vamos lá. A necessidade humana do conselho não nasceu na queda, né? Deus já criou o homem com essa necessidade, mas com a queda ela se intensifica e agora nós somos muito mais necessitados de orientação, de conselho, de encorajamento, de exortação, de correção, né? Por isso que a gente pega a gente com vida desregada e precisa corrigir mesmo, chamar a atenção, né? Falar, exortar, encorajar, mas chamar para perto também, em Gálatas, no capítulo 6, verso 1 a 3, depois a gente vai ver, a ideia de colocar o osso no lugar. Tem um dos meus irmãos, pastor André, que gosta muito de moto e ele gosta de rally. Mas ele fazia na cidade também. Um dia eu estou lá na escola, você tem um irmão que gosta de moto, é meio doidinho? Eu falei, é. Ele tá ali, caiu, machucou o ombro e saiu do lugar. Aí tivemos que pegar, colocar no carro e levar para o hospital. O médico colocou na cadeira e puxou para o osso voltar para o lugar. Foi um grito, mas voltou. É, mas voltou. A ideia é essa, de voltar o osso para o lugar. Trazer restauração, trazer reconciliação, ajuntar. Então, irmãos, o Antigo Testamento está repleto de exemplos que demonstram como Deus provê orientação para o seu povo e como a resposta ao conselho divino determina o curso da vida. A maneira como nós respondemos ou obedecemos o chamado de Deus determina o curso da nossa vida. Gênesis 3 e 4, perguntas que revelam o coração. O Paulson, David Paulson, tem algumas perguntas chamadas perguntas raio-x, que elas revelam as questões do nosso coração. Pergunta cutuca a consciência. Deus não acusou Adão, nem Eva e nem Caim diretamente. O que Deus fez? Perguntas. Acusação endurece o coração. Não é? Você fez isso, não sei o que, tal, tal, tal. E a gente precisa aprender a substituir por quê pelo o quê. Vamos dar uma olhadinha aí. Gênesis 4. Eu tenho um pouco de dificuldade, pastor André, eu não tenho muito hábito de ficar com o microfone na mão, então por isso está dando. Eu pego aqui, aí eu vou tentar aqui. O que Deus fala aí com Caim, irmãos? Gênesis 4. Deus fala para Caim o que é isso? Adão conheceu intimamente Eva, sua mulher. Ela engravidou e tentou dar a luz a ele. Disse: alcancei o Senhor. Tomou ela. Desculpa, meu irmão. Vamos lá a partir do verso 8,
Porque aí a gente... Então, Caim disse a seu irmão Abel: vamos ao campo. E encontraram. Caim se levantou com o seu irmão. E Disse o Senhor a Caim. O que o Senhor disse? Deus não perguntou para ele, por que você matou seu irmão? Deus não sabia que ele tinha matado o irmão? Hã? Sabia. Deus perguntou o quê? Onde está? Perguntas cutucam a consciência. Ao invés da gente perguntar o porquê, a gente deve perguntar o quê. Por que você fez isso? Ah, eu fiz isso porque... Não. O que te levou a fazer isso? É diferente. Entende? Inclusive no casamento, irmãos. Recentemente nós trabalhamos lá na igreja conflitos no lar e a escolha do pacificador. Por que a gente tem muito conflito? Claro, o pecado entrou, a gente tem problemas de comunicação e a gente não sabe fazer pergunta, a gente sabe fazer o quê? Acusação. Nós somos bons para acusar. Mas quem é o acusador? Cabra ruim, né? Então veja bem, Deus pergunta. Ele respondeu, não sei, acaso sou o tutor de meu irmão? Olha a ousadia, falando para Deus, hein? E disse Deus, que fizeste? Olha só, Deus não está perguntando por que fizeste. Está perguntando o que fizeste. Quem ensina muito isso é o Jay Adams, tá? O que fizeste? Às vezes eu fico olhando minha esposa falando eu tenho 2 filhos, um de 23 e o outro de 8 anos. 15 anos de diferença. Mesmo casamento, graças a Deus, não decisão separada da minha esposa, só o dia que ela morreu, eu. Mas às vezes eu falo assim, não precisa gritar. Você precisa falar de uma maneira que desperte neles a atenção e que gere neles uma profunda reflexão. Entende? Muitas vezes a gente não sabe fazer isso em relação aos nossos filhos. Porque é mais fácil proibir, não é? Ah, por que eu não posso? Por que não? Estou falando que não pode e acabou. Tem hora que a gente tem que falar assim mesmo, mas se eles perguntarem o quê? Entendeu? Queridos, vamos dar um intervalinho aqui. 5 minutos, a gente toma um café. Tem café, pastor? Tem água. Chá, pronto. Então, irmãos, voltando aqui, percebemos aí que o semblante de Caim decai. Isso representa tristeza por uma consciência ferida, que alguns chamariam no nosso tempo de depressão. Caim está deprimido. Por quê? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não sei se vocês já ouviram alguma coisa nesse... Oi? Não sei se já ouviram alguma coisa nesse sentido, mas os nossos sentimentos têm a ver com aquilo que a gente faz. Tá? As nossas ações refletem nos nossos sentimentos. A gente faz algumas coisas que podem nos deixar alegre ou triste. Ok? Então, os sentimentos têm a ver também com aquilo que a gente faz. Por isso, nós somos chamados a agir corretamente. Né? O que é certo fazer? Aí eu tenho que fazer o que é certo. Não é o que eu acho que é certo, é o que é realmente certo. Quando a gente viola a verdade, quando a gente viola a palavra de Deus ou faz alguma coisa que não é coerente. Lembra Daniel, capítulo 9, que ele disse que o pecado deixa corado de vergonha? Ele usa essa expressão lá. Mas o pecado nos deixa corado, ou seja, vermelho. Entendeu? Então, irmãos, a lição. Não julgue intenções, julgue ações. Substitua por quê? Por o que? Já falei disso.
Em Êxodo 18, Moisés e o conselho de Jetro. Moisés, então, era o juiz e conselheiro do povo, mas ele mesmo precisava de conselho, porque ele estava fazendo tudo sozinho. E aí vem o sogro, né, para o aconselhar. Olha, chama homens, homens de verdade, homens capazes, homens tementes a Deus e direciona eles aí para o aconselhamento e você fica com as questões mais importantes, aquelas questões mais cruciais. Então Jetro deu orientação sábia, equipar o povo para o serviço. Foi isso que Moisés foi chamado a fazer. Moisés recebeu o conselho com humildade e o implementou. O conselho verdadeiro equipa, delega e multiplica o ministério. Então veja que bênção é compartilhar essa perspectiva, capacitar a igreja, os irmãos estão fazendo aqui, capacitar, preparar para que as irmãs, os irmãos tenham ali um preparo para poder orientar, orar, ajudar. Isso é maravilhoso, né? Claro, o pastor sempre vai cuidar daquelas questões mais cruciais. Salmo 1 e Provérbios, sabedoria do conselho correto. Então, Provérbios principalmente é maravilhoso porque, não sei quantos de vocês sabem, mas Provérbios é um pai escrevendo para o filho, né? Escrito de um pai para filho, ali com orientação, com conselho, com direcionamento, né? Filho meu, a mãe também instruindo ali o tempo todo. Então, tem muito conselho em Provérbios. Vamos ler aí Provérbios 11, 14, é um texto bastante conhecido. Vamos ler esses textos aí, Provérbios 11, 14, Provérbios 12, 1. Então, a mente sabe a direção, cai no chão. Seria ele na segurança. Olha aí, se não houver sábia direção, o povo cai. Mas onde há conselho, há segurança. 12, 1. Então, quem ama a instrução ama o conhecimento. Veja que é tolice rejeitar o conselho. Quem não escuta conselho odeia a si mesmo. Provérbios 15, 22. Onde não há conselho, só é fruto. Mas com um conselho, ele estabelece. Então, o sucesso na vida vem com um conselho bíblico. A palavra de Deus é o padrão de toda sabedoria. Ok? A palavra de Deus é esse padrão. O Novo Testamento e o aconselhamento na igreja. Então, nós vimos aqui algumas passagens no Antigo Testamento, veremos agora algumas no Novo Testamento. O Novo Testamento não apenas confirma a necessidade humana de conselho, ele eleva ao nível de responsabilidade eclesiástica, responsabilidade da igreja. O aconselhamento não é opcional ou periférico, né? É parte do DNA da vida da igreja. A igreja precisa ter essa perspectiva de ser uma igreja conselheira. Mateus 18, 15 a 17 é um texto bastante conhecido, né? Se teu irmão pecar contra ti, vai, arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te der ouvido, ganhou teu irmão. Se não, faz o quê? Chama 2 ou 3 testemunhas e conversa. Se ele não te ouvir, faz o quê? Leva para a igreja. Se mesmo assim ele não ouvir a igreja, considera-o como gentil e publicano. Há um detalhe aí que eu quero compartilhar com vocês. Instrução clara para a disciplina, né? Lucas 17, vamos lá? Mateus é mais conhecido, Lucas nem tanto nesse texto, né? Nem é tão lido assim. Mas Lucas 17, de 1 a 3. Porque dado é de beber. Jesus disse, eu disse, Lucas 17.
Lucas 17, de 1 a 3. Jesus disse: é inevitável o que aconteça, acontecia, né? O povo pode pensar. Mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. Seria melhor que ela fosse lançada no mar, com uma pedra de moinho amarrada no pescoço, do que levar um desses pequeninos a pecar. Comentar, se o seu irmão pecar, repreendam, e se ele se arrepender, perdoa-o. Amém. Então, se irmão pecar, repreenda-o. Né? Se ele se arrepender, você ganhou. Mas aí, em Mateus, o que nós temos? Né? 3 ações. Vai ao teu irmão. Dize à igreja se ele não te ouviu. Né? Se chamou testemunho e não te ouviu. E consideram como gentil e publicano. Aí, pastor, eu preciso aguçar um pouco a curiosidade dos irmãos com relação a isso. O que é esse considerar como gentil e publicano? Hã? Fora da igreja. Mais alguém? Não conheceu a Deus. Mais alguém? Desenvolver. Precisa se desenvolver em Cristo. Não é mais meu irmão em Cristo. Então eu preciso considerar essa pessoa como alguém carente do Evangelho. Entende? Qual que é a nossa tendência? Fora. Entendeu? Considerar como gentil publicano, os gentios. Na visão do judeu, só um instantinho, irmão. Na visão do judeu, o gentio deve ser rejeitado. Mas Paulo foi apóstolo de quem? Dos gentios. E o que Paulo fez? Pregou o evangelho para eles. Ou seja, é alguém que não compreendeu o evangelho. E você precisa instruí-lo no evangelho. Não é um irmão em Cristo, mas eu preciso. Entende? Eu não vou ter aquela postura de que é a nossa tendência, não é, irmãos? Principalmente se essa pessoa pecou contra a gente. É ou não é a nossa tendência? Nossa tendência é de rejeitar. Mas aí é considerar ele como gentil publicano, como alguém que não conhece o Evangelho, que não é ainda um irmão em Cristo, mas que precisa da palavra. Então, ao invés da gente rejeitar, a gente prega. Sim, meu irmão. Coração de repudiar ainda a O que que Jesus fala, bater, sacudir os pés. ele vai ficar debaixo do juízo de Deus? Você fez tudo que você deveria fazer? Consciência em paz, né? Você não vai ficar com a consciência. Você está vendo a pessoa caminhando por buraco. Você vai lá e. Senão você vai ser culpado pelo sangue dela, não é o que a Escritura diz? Mas eu fui lá, eu preguei, eu visitei. Aliás, o pastor Alan Yoder, que é aqui quase tudo aqui, estou tirando a aula com ele, que eu tive, de introdução ao aconselhamento bíblico, me contou um negócio, irmãos, que eu acho que eu não vi igreja nenhuma fazer. E nós deveríamos aprender a fazer isso. O irmão pecou, o pastor foi lá, ele não quis ouvir. Chamou 2 testemunhas, ele não quis ouvir. Disse para a igreja a situação daquele irmão, sabe o que fizeram? Foi a igreja quase toda lá para a porta daquele irmão. Disseram, meu irmão, você pecou, mas a igreja te ama, nós estamos aqui. E aquele irmão disse assim, nunca imaginei que essa igreja me amasse. E aquele irmão foi restaurado. Hein? Meus queridos, a gente dificilmente faz isso. Dificilmente a gente faz isso. Entende? Agora, se ele rejeitou, a gente está em paz com a nossa consciência tranquila. Então, esse é o nosso dever. E dizer e considerar. Então, o escândalo é inevitável, mas a repreensão amorosa abre caminho para o arrependimento e o perdão. A disciplina é ato de amor pastoral.
Disciplina como expressão de amor. Na nossa Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, a disciplina é para o bem do faltoso. Não é para excluir, se for o caso, vai ser excluído. Mas o objetivo não é esse. O objetivo é restaurar, é promover o bem. E a exclusão é para preservar o que? A igreja. Entende? Há casos que você tem que realmente proceder assim, que é para preservar a igreja. Caminhando, irmãos, Atos capítulo 20, verso 31, Paulo em Éfeso, por 3 anos, de dia e de noite, ele não cessou de admoestar com lágrimas a cada um. Admoestação constante, compaixão genuína, amor em ação. Este é o modelo apostólico do aconselhamento. Vamos ler Atos 20, verso 31. Durante 3 anos, noite e dia, não parei de pedir com lágrimas quanto a isso. Só até aí. Isso aí me emociona, irmãos. Imagine Paulo chorando por essa igreja. Às vezes a gente chora por causa da igreja, porque fomos feridos, incompreendidos, enfim. Nem sempre a gente chora pela igreja. Lembra Neemias? Como é que começa? Quando vem Anani, seu irmão, de Jerusalém, e traz a notícia, o que ele faz? Assentei-me e chorei. E lamentei. Hã? Assentei-me e chorei. Irmãos, quantos de nós temos chorado pela igreja? Quantos de nós choramos por aquela pessoa que nós estamos aconselhando, por um familiar? Na lista de oração que eu falei, tem um irmão meu de sangue que abraçou o catolicismo. Mas ele está lá na minha listinha. Nós tivemos embates, ele não tem nem falado comigo, mas está lá. Lembrar de orar. Paulo estava ali, orando por aqueles irmãos. 3 anos, dia e noite, admoestando, aconselhando, pastoreando aqueles irmãos e chorando por eles. Ministério não é só pastoral, de aconselhamento, envolve lágrimas, envolve choro. Romanos 15, 14, texto que nós já lemos, Colossenses 3, 16. Todas as pessoas na igreja deveriam discipular e admoestar umas às outras. O aconselhamento mútuo não é exclusividade dos líderes, é vocação de toda a comunidade cristã. Hebreus 3, 13. Uma exortação mútua e diária. Vamos ler esses textos aí, irmãos, por gentileza. Hebreus 3, 13 e Tiago 5, 19 a 20. Uma exortação mútua, diária, para que nenhum coração se endureça pelo engano do pecado. Tiago acrescenta, trazer de volta o pecador do erro do seu caminho. Quem fizer isso salvará uma alma. Olha que bênção. Hebreus 3,13. Quem achou? Pois Deus fez a promessa, vou jurar, jurou por si mesmo. Verso 13? 3,13. Isso. O que Paulo disse aí de vez em quando? Não, todos os dias. Mas a gente só se encontra no domingo, não é verdade? E durante a semana a gente não encoraja muito. Encoraja lá no grupo, manda uma mensagem, diz pro irmão. Eu estou orando por algumas pessoas que não são crentes, não conhecem o Evangelho. Uma, inclusive, é do Candomblé. E eu disse para ela, eu estou orando por você. Dei uma Bíblia para ela, dei aquele livretinho do Evangelho de Jesus, o Paul Walsh.
dê um brindezinho. Eu estou orando por você. Espero que ela se converta, mas eu estou orando por ela. Independente de qualquer coisa. E a gente às vezes não se atenta muito para isso, não é verdade, irmãos? Todos os dias é o que o escritor aos Hebreus está dizendo. Veja aí Tiago 5, 19 a 20. O trazer de volta salvará da morte e cobrirá multidão de pecados. Então, o aconselhamento é um aspecto vital do ministério da igreja, da vida da igreja. Colossenses 1, 28 a 29 define o ministério apostólico em 3 verbos: anunciar, advertir e ensinar. O aconselhamento está no coração dessa tríade. Contudo, observamos 3 atitudes distintas nas igrejas em relação a esse ministério. Atitude número 1, nada. Há igrejas que simplesmente não fazem nada para aconselhar. Não há nenhuma iniciativa, ninguém está pensando nisso, eles não veem como uma necessidade na vida da igreja. A igreja simplesmente não faz nada, né? O aconselhamento é difícil, exige vida e trabalho árduo, e muitos pastores evitam esse compromisso. Irmãos, tem pastor que não quer visitar, que não quer aconselhar, que acho que nem ora também, não lê a Bíblia, né? Ele só quer receber o salário dele e pronto. Alguns, lamentavelmente. É uma tristeza ver alguns caminharem nesse sentido. Atitude de número 2. Outros acham que já fazem tudo. A nossa autossuficiência apagam a figura do pastor como conselheiro ativo e comprometido com a transformação espiritual do rebanho. A gente já faz, a gente dá conta, né? E acaba não se atentando para essa questão que é o ministério e que também o pastor está ali à frente, não pode ser anulado pela igreja, nem pelos outros líderes. Ele é chamado para fazer isso, né? Parte dele, parte da liderança. E a atitude número 3, é importante a atitude bíblica reconhecer que o aconselhamento faz parte orgânica da vida da igreja, sem ser o único ministério, mas sendo um ministério insubstituível para a saúde espiritual da congregação. Não é o único, mas é indispensável para a saúde da vida da igreja. Há outros, né, outras atividades, os músicos, enfim. Você precisa evangelizar, orar, mas o aconselhamento tem que fazer parte da vida da igreja. O aconselhamento não é o ministério mais importante, mas é muito importante. É indispensável. Uma boa pregação encoraja e abre caminho para o aconselhamento, aprofunda e personaliza a aplicação da palavra na vida de cada pessoa. Boa parte das pessoas que vêm conversar depois, elas foram despertadas na pregação. E é maravilhoso isso, né? Recentemente conversei com o irmão, pastor, a mensagem falou comigo, mas eu preciso conversar com o senhor. Então marcamos, fomos lá na igreja e eu atendi aquele irmão para aplicar ali, de uma forma mais específica, a palavra de Deus ao coração daquele irmão. Então é maravilhoso percebermos isso aí. O pastor como conselheiro, uma responsabilidade bíblica. A Bíblia é clara, o aconselhamento faz parte da responsabilidade de todo pastor, líder e presbítero. Não é função exclusiva de especialistas externos. Não, tem que levar para alguém, porque, né? Muita gente leva para a chamada terapia, porque acha que entre o povo de Deus não há pessoas realmente capazes de fazer isso. Mas o pastor, por vocação, é o conselheiro principal do rebanho. Pastor, Deus chamou ele para fazer esse trabalho. A atribuição dele faz parte do ministério do pastor. É um braço do ministério da palavra. Então, o ministério da palavra não é só pregação, irmãos. É aconselhamento, é discipulado, é evangelização, é ministério da palavra. O pastor é também aquele que equipa, né? Efésios 4, de 11 a 12, é aquele que equipa o povo. Veja que Paulo está dizendo aí, né? Que há pastores, evangelistas e mestres, e o objetivo é o quê?
o aperfeiçoamento do povo de Deus, a edificação do povo de Deus. A palavra grega catartizo, que aparece aí, significa, aparece lá em Gálatas, tá? Não necessariamente em Efésios aí. Gálatas 6, de 1 a 3, é para equipar os membros para o ministério. Agora, esse texto aqui nós precisamos ler, irmãos. Hebreus 5, de 11 a 14. Esse texto de Hebreus 5, de 11 a 14, marca aí na sua Bíblia. Quem achar, por gentileza. Olha só, por que muita gente diz assim? A Bíblia é difícil de interpretar. O que o escritor está dizendo aí? Que eles se tornaram o quê? Negligentes no quê? No ouvir. Você não presta atenção na pregação, ele não presta atenção na escritura, como é que ele vai dar conta de... E você não precisa saber grego e hebraico não, tá? Você só precisa estar atento, ter interesse, desejo. Prossegue, irmão, por gentileza. Quais seriam os primeiros movimentos? Então, as palavras de Deus. Esses cabelos experimentais e necessitar de gente. E não só de sonho. Verso 14. Grifa pelo menos o 14. Isso aí na sua Bíblia. Pela prática. Veja que a Escritura vem dizer, pela prática que nós vamos o quê? Discernir. Não apenas o bem, mas também o mal. Certa vez um professor do seminário disse que o americano, os americanos que trabalham com dinheiro, são treinados ao extremo para identificar a nota verdadeira. Todos os detalhes do dólar verdadeiro, eles são treinados para identificar. Quando eles veem um que é falso, rapidamente eles sabem que se trata de uma nota falsa. Por quê? Porque eles conhecem todos os detalhes da verdadeira. Entendeu aí? Paulo, tô dizendo que é Paulo que escreveu. Hebreus. O escritor aos Hebreus está dizendo, pela prática aí das escrituras, você vai ser apto para discernir não só o bem, mas também o mal. Aquilo que for contrário, você vai identificar. Isso não procede da palavra de Deus, né? Capítulo 12 não dá para a gente falar, versos 12 a 13. Fala de quem é formado e preparado pela palavra. Lucas 6,40, totalmente treinado. O pastor equipa o povo e para que o povo possa ministrar a palavra de Deus ao coração do aconselhado. Pastor, então, esse obreiro, 1 de Pedro, capítulo 5, versos de 1 a 2, Ezequiel 34. Ezequiel 34, vim pensando. A gente precisa ler Ezequiel 34 com o lenço na mão do lado do caixão. Se não chorar, pode enterrar. Está morto. Vamos só ao iníciozinho de Ezequiel 34, irmãos. Pode começar a partir do 1. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Vírgula, profetiza como os pastores de Israel. Profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus. Aí os pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Vamos apacentar as pastores também. Em vez da gordura, vestir com da lã e decolar no céu, mas não apacentais. A fraca não fortalecestes, a doença não curaste, a quebrada não negaste, desgarrada não tornaste a trazer a perdida, e a perdida não buscaste. Mas ruinais sobre elas com licor de morir. Assim se espalharão, por não haver pastor, e se tornarão um pasto para todas as feras do mundo.
As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes, por tudo levar o dele. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou a quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Tão certo que eu vi, diz o Senhor Deus, disse que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram laço para todas as séries de campo, por não haver pastor, de que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se abacetam a si mesmos e não abacetam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus, eis que eu estou nos pastores, e deles demandarei as minhas ovelhas, porém dele se pastoreio, e não se apacentará mais a si mesmo. Levarei as ovelhas da sua boca, para que já sigam no pasto. Amém. Até aqui, irmãos. A gente continuar, a gente. Perigoso é sair daqui pro cemitério, viu, pastor? Irmãos, esse texto aqui é um texto muito forte. Que não cuidaram, que não buscaram, que não pastorearam, e só explorou o rebanho. Só sugou do rebanho. Mas não cuidou das ovelhas do Senhor. Pastorear muito mais do que pregar, muito mais. Essa foi uma das preciosas lições que eu aprendi no seminário. Meu pastor de vocação colocou a gente em fila, assim, e foi perguntando para cada um: o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Quando chegou na minha vez, eu disse: eu estou aqui para aprender a pregar. Eu tenho o desejo de aprender a pregar, eu quero pregar. Eu vi que ele ficou bem assim. Ele terminou de ouvir todo mundo, ele abriu a porta e falou assim: quem está aqui só para pregar pode sair por essa porta. Falei: pastor, misericórdia. Eu todo empolgado. Ministério pastoral é muito mais do que pregação, irmãos. Tem gente pregando bonito, falando bem, mas não pastoreia. Não se importa com as ovelhas, não cuida do rebanho. Não tem comunhão. Tem um discurso bonito, pregação eloquente. Misericórdia. Atos 20, 17 a 35 é o discurso de despedida de Paulo aos presbíteros de Éfeso. Ali ele descreve seu ministério, testemunho pessoal, compaixão com lágrimas. Romanos 12, 15, 1 Coríntios 12, 25. Ensino público e domiciliar e admoestação constante. O termo grego no tetel, admoestar, é a essência do aconselhamento pastoral. Identificar o problema, confrontar com compaixão e usar a palavra de Deus para produzir mudança. Algumas objeções pastorais ao aconselhamento. Muitos pastores apresentam objeções para justificar sua ausência no aconselhamento do rebanho. É importante examiná-las à luz das Escrituras, pois 2 Timóteo 4,2 e Atos 6,4 são claros. Ministrar a palavra inclui o aconselhamento pessoal. Alguns pastores vão dizer: não é meu dom, eu não tenho dom, não existe esse dom de aconselhar. Chegou a hora? Então vamos encerrar. Chegou a hora. Mas rapidinho aqui. Então, pessoas com problema sério precisam de especialista e aí acabam levando para outras pessoas ao invés de trazer para o pastor. Alguns pastores dizem: vou negligenciar outras áreas do ministério e acabam não dando atenção, porque acham que aconselhar vai atrapalhar em outras áreas. Alguns dizem: conhecer os problemas da minha ovelha afetará a minha pregação, porque ele não pode trazer o problema das ovelhas para o púlpito. Nenhum pastor deve fazer isso. Tá? Isso aí deve ser evitado a todo custo. Mas conhecer as pessoas e os problemas deve nos ajudar, inclusive, a aplicar o evangelho à realidade que elas estão enfrentando. Alguns pastores vão dizer: as demandas são demais. É demais mesmo, irmãos. Demais. Demais. Leitura, produção de texto, produção de aula, aconselhamento, visita, pregação, estudo bíblico, reunião. É mesmo, faz parte, mas o aconselhamento faz parte da vida pastoral. Então, alguns cuidados que o pastor precisa ter.
Cuidado com pedidos de confidencialidade absoluta. Que às vezes a pessoa cometeu um crime e vai contar para o pastor e quer confidencialidade absoluta. Não dá. Preciso muito cuidado. A gente precisa ter muito cuidado com isso. Cuidado com aconselhamento do sexo oposto. Muito cuidado. O pastor colocou aqui, sabiamente, um vídeo para facilitar a visualização. Mas há um cuidado também que é necessário em relação ao coração. Porque quando a pessoa está disposta a pecar, ela faz de tudo, né? Então, põe um pano aqui, se fosse, né, alguém interessar, ou foge, enfim. Então, mas esses dispositivos que ajudam a dar essa clareza, transparência, ajuda e protege, ok? Priorizar os membros da igreja, né, em detrimento de outros. É claro que o descrente você vai aconselhar, mas no sentido de evangelizá-lo. A prioridade sempre os irmãos, mas não significa que a gente não vai atender. E se mostrar também generoso. Irmãos, Jesus é o padrão, não dá para a gente entrar. Eu queria entrar aqui bastante nessa questão de Jesus como o nosso conselheiro primário, o padrão que nós precisamos seguir. Como Jesus entrava no mundo do aconselhado, né? Jesus mergulhava no mundo aconselhado. Fisicamente, veja lá algumas questões aí, nós temos texto, Mateus, ele teve sede, Jesus teve cansaço, ele vai à mulher samaritana. Cognitivamente, Jesus conhece os pensamentos das pessoas, emocionalmente, Jesus chorou, experiencialmente, Jesus enfrentou a tentação e venceu a tentação. Então é importante a gente aprender a entrar no mundo aconselhado. Principalmente nós vamos aconselhar crianças. A gente tem um pouco de dificuldade de entrar no mundo da criança, mas uma das coisas é a gente, né, baixar para falar com ela ali no mesmo, entrar no mundo, tentar entender o que a pessoa está passando. Facilita na hora de aconselhar. Oi. Tem alguma. Tem a ver isso que eu vou falar aqui do mas nos aconselhamentos que eu já lembrei, um livro que eu achei importante não me mostrar superior ao aconselhando. Eu acredito que eu sei mais. Uhum. Até pode ser que eu tenha dele, mas assim, ele estou no patamar acima dele, espiritualmente, e um pouco de que chegar no que eu perfeito, que também não sou, mas fazer essa condição de pecador juntamente com ele, dando as graças de Deus, dependendo da graça de Deus, indo gritando a Deus, que estou fazendo. Não é incomum que eu chore, que eu desespero no aconselhamento, inclusive com o aconselhando. Também não é comum que às vezes eu tenha algum sentimento não tão nobre, ou até escrito uma palavra inadequada, mas no pouco do pequeno perdão, mas pela essa normalidade em relação ao próprio aconselhamento, de que nós, tanto ele quanto a pessoa da sendo aconselhada, precisamos, como pecadores da graça de Deus, estamos no processo de Maravilha, irmã, é isso mesmo. A gente, claro, tem que ter cuidado com os extremos, né? Para não também ficar o tempo todo chorando e não ter mais condições de aconselhar a pessoa, né? Mas isso é maravilhoso, irmã, e é exatamente o que a gente precisa. E essas expressões têm que ser naturais. Alguém fez alguma coisa extremamente chocante, você vai ficar sorrindo para ela? Não. Às vezes o pessoal, principalmente lá em casa, eles falam assim, meu filho, né? Papai, você prega rindo. Você está falando do juiz e... Não. Porque a expressão, ela precisa também corresponder à coisa. Não significa que você vai ser indiferente à pessoa, mas que você está realmente sentindo aquilo ali. Isso é o que a gente realmente precisa. E não nos colocarmos acima. A gente tem Mateus não, Lucas 18, lembra do fariseu e do publicano?
O fariseu orava de si mesmo, não sou como esse, pecador, eu dou dízimo, eu faço isso, faço aquilo. O publicano dizia, eu não sou nem digno de falar com o Senhor. Então, irmãos, identificar o problema com precisão bíblica, apresentar a solução divina, discernir o pensamento e o comportamento que Deus quer mudar, agir com autoridade delegada. Tinha muita coisa aqui, principalmente nesse discernir o pensamento e o comportamento, que a gente precisa ter essa percepção, entendeu? Tem gente que mergulha na bebida. Por quê? Né? A gente precisa tentar entender o que está levando aquela pessoa. Pode ser uma frustração, pode ser uma fuga, né? Pode ser conflitos, pode ser dívida, entende? A gente precisa ter esse discernimento. O que está levando aquela pessoa àquele tipo de situação? Seus entendimento familiar, enfim. Vários são os motivos que a gente precisa perceber. Mas não dá para a gente entrar aqui. A Bíblia é a ferramenta principal no aconselhamento, que a palavra de Deus é e pode fazer. Tem muita coisa aqui. Poder transformador da palavra. O que fazer com a palavra? Práticas para o conselheiro, aconselhado. Como estudar a Bíblia para o aconselhamento. A missão do conselheiro bíblico. Irmãos, vamos parar por aqui. Nós vamos disponibilizar. Depois o pastor André veja com vocês aí e a gente está à disposição dos irmãos para voltar, se for o caso. A indicação de literatura. Irmãos, então aqui, maior parte é tirada da Introdução ao Aconselhamento Bíblico, do pastor Allen Yoder. Ele é um dos representantes do Master College, é um dos coordenadores lá. Eu faço o mestrado com eles. Conselheiro Capaz de A. Adams. Fundamentos Teológicos do Aconselhamento Bíblico, tem até aí. Não, vocês têm aí Introdução ao Aconselhamento Bíblico. Mas esse Fundamentos Teológicos tem? Da Nutter. Esse é fantástico também, fenomenal. E Introdução ao Aconselhamento Bíblico do MacArthur. Pastor, muito obrigado. Privilégio, uma honra poder compartilhar com os irmãos. Espero ter contribuído, pelo menos um pouco, para o crescimento, desenvolvimento dos irmãos, aperfeiçoamento, que os irmãos se sintam encorajados e motivados a aconselharem biblicamente. Amém? Muito obrigado, pastor. Amém, irmãos. Duas perguntas. Alguma contribuição, alguma fala? Agora é a hora das perguntas, tá bom?